Nessa videoaula nós vamos revisar um pouquinho de estequiometria de solução, resolvendo alguns problemas simples desse assunto. Então vamos começar logo. Encontre o volume em mililitros de uma solução de hidróxido de sódio 0,505 mol por litro necessária para reagir com 40 ml de uma solução de ácido sulfúrico 0,505 molar. Então vamos lembrar algumas coisas. Primeiramente, o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Na verdade não era isso aqui que eu precisava disso aqui. A concentração é igual o número de mols do soluto dividido pelo volume. De modo que o número de mols do soluto vai ser a concentração vezes o volume. Concentração vezes o volume. De modo que eu tenho aqui já o volume do ácido e a concentração do ácido. Então eu vou ter aqui de cara o número de mols do ácido. Então, o número de mols do... Isso aqui é o pré-processamento. Antes de você resolver o problema, você tem que fazer isso. Então, o número de mols de ácido sulfúrico vai ser a concentração 0,505 mol por litro, que multiplica pelo volume, 40 ml, ou seja, 0,040 litros. Se você não consegue fazer a continha de cabeça, você pode usar a calculadora. Então vamos à nossa calculadora. Então, 0,505 vezes 0,04, tá certo? Tá, né? Acho que digitei tudo certo. Então isso aqui dá 0,0202 mols. 0,0202 mol. Tá, então vamos de novo aqui à questão, que agora que nós vamos começar a resolver. Então, encontre o volume em litros e em mililitros de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,505 molar necessária para reagir com 40 ml da solução de ácido sulfúrico. Então você tem que saber a estequiometria aqui da reação. Então você tem aqui hidróxido de sódio, que é uma base com uma hidroxila só, né? E o ácido sulfúrico, que é um ácido com dois hidrogênios. Então, como produto, você vai ter aqui Na2SO4 mais H2O. Então eu tenho aqui 2, a equação está balanceada. Repare bem que o número de mols do NaOH é igual 2 vezes o número de mols de H2SO4. Por quê? Olha esse 2 aqui, esse coeficiente estequiométrico. Então, logo, o número de mols de NaOH fica 0,0404 mol. Tendo o número de mols da solução de hidróxido de sódio e o seu volume, na verdade ele está querendo volume, né? Eu tenho o número de mols e tenho a concentração, ele quer o volume. Então vamos pegar isso aqui, a concentração é igual número de mols sobre o volume. Logo, o volume vai ser igual a o número de mols dividido pela concentração. Então o volume da solução de hidroxódio vai ser o número de mols, 0,0404 mol, dividido pela concentração, 0,505 mol por litro. Então, fazendo a continha, vai dar 0,080 litros, ou seja, 80 ml. Alternativamente, você pode usar essa fórmula aqui, C1 V1 igual C2 V2. Só que precisa ter um certo cuidado. Esse 2 aqui, vamos dizer que aqui seja diga respeito ao H2SO4, esse lado aqui, H2SO4. E aqui NaOH. Então eu acho que esse 2 aqui vai ter que vir aqui na frente do H2SO4. Vamos testar. Então eu quero o V2 aqui, né? V2 vai ser igual 2C1 V1 sobre C2. Então,
duas vezes a concentração aqui, 0,505, vezes o volume, 40 ml, sobre o C2, que é a concentração do... Voltando aqui. Isso, né? Sobre a concentração da base, né? 0,505. Então, isso aqui simplifica com isso e dá os 80 ml. Então, você pode usar esta fórmula aqui, mas sempre olhando para a estequiometria da solução. Vamos ao próximo aqui. Aqui está. Então, vou resolver das duas formas, para deixar claro para vocês. E mostrar que elas são equivalentes. Uma é mais direta que a outra. A segunda forma de resolver aí foi mais direta. Ou talvez eu resolva aqui só da segunda forma, nesse exemplo. Então, você tem aqui uma das técnicas comuns de laboratório, a determinação da concentração de uma solução ácida por titulação. Suponha que 25 ml de uma solução de ácido oxálico, H2C2O4, que tem 2 hidrogênios ácidos, foi titulada com uma solução 0,100 molar de hidroxódio e que o ponto estequiométrico foi atingido após 38 ml da solução da base. Determina a molaridade da solução de ácido. Então, o ácido aqui, né, que é o H2C2O4, você tem um gasto de um volume, vou pôr V1 aqui, de 25 ml. A concentração é justamente o que a gente quer encontrar. A base, que é o NaOH, você tem aqui o volume, que eu vou chamar de V2, 38 ml. E a concentração da base, que eu vou chamar de C2, 0,100 mol por litro. Então, você tem que conhecer a reação, você tem que ter a equação balanceada, né? Então, você tem assim, ó, NaOH mais H2C2O4 dando Na2C2O4 mais 2H2O, e a equação está balanceada. Então esse 2 aqui, vamos lá, vamos pôr aqui a formuleta, ó. C1 V1 igual C2 V2. Então digamos que o lado 1 aqui diga respeito ao ácido e o 2 à base. Como então aqui ácido, né, o H2C2O4 e aqui o NaOH. Então esse 2 aqui está na frente do NaOH, então vou pôr aqui na fórmula do lado do ácido. E ele quer o que? Ele quer C1. Então o C1, resolvendo aí, vai ser C2 V2 sobre 2V1, né? Aqui é 2, aqui é 2V1. Então vamos lá. C2, concentração da base, 0,100 mol por litro. O volume da base, 38 ml. Estou colocando em ml aqui para já obter o resultado em ml. Vezes 2, V1. Quanto é V1? 25 ml. Recomendo que vocês façam as contas colocando parênteses. Aqui eu vou fazer meio que direto, ó, 38 vezes 0,1 vai ser 3,8. Dividido por 2 vezes 25, dividido por 50. Isso dá 0,076 mol por litro. 0,076 mol por litro. Então, vou só fazer desse modo meio que simplificado. Vamos à próxima. Bom, talvez eu faça em alguns casos aí um modo completo para comparar. Bom, vamos lá. Uma amostra de hidróxido de bário foi dissolvida e diluída até a marca. Tá. Eu preciso calcular a molaridade, só que aqui eu preciso da massa molar do hidróxido de bário. Então vou parar o vídeo um pouquinho para procurar a tabela periódica. Então aqui nós temos a tabela periódica porque precisaremos calcular
a massa molar do hidróxido de bário. Bom, vamos lá, deixa eu dar uma aumentada aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu aumento isto para ver a massa molar do bário, que eu não estou enxergando aqui. Ah, aqui, ó. Conhece o bário? O bário é um elemento da família 2A, o grupo 2, né? É um metal alcalino. Tá aqui o bário. Então, bário 137,33 a massa, né? Então vamos lá. Preciso calcular a massa molar do hidróxido de bário. Hidróxido de bário, BaOH2. Então você tem aqui para calcular a massa, você tem um bário, 2 oxigênios, 1 hidrogênio. Então aqui é 137,33 a massa, né? Ó, massa molar. Aqui eu tenho 2 vezes 16 e aqui eu tenho 2 vezes 1. Então nós vamos somar isso aqui para ter a massa. Vamos por aqui, ó, BaOH2. Então aqui nós vamos ter a massa molar desse composto. Vamos à calculadora. Então nós temos aqui, ó, 137,33 vezes não, mais. Então eu voltei aqui, voltei o cursor ali, tá vendo que tá piscando vezes, eu errei, né? Aqui, mais 2 vezes 16, ou seja, 32, mais 2, então dá 171,33, 171,33, 171,33 gramas por mol. Então essa é a massa molar. A amostra aqui tem essa massa. Foi preparada uma solução de 250 ml. Então aqui à esquerda nós vamos calcular a concentração do hidróxido de sódio. Hidróxido de bário. Então ó, você tem assim: concentração é igual ao número de mols sobre o volume. Como o número de mols é massa sobre massa molar, então concentração é massa sobre massa molar vezes o volume. Então a concentração vai ficar a massa 9,67 gramas. 9,67 gramas. Aqui embaixo eu tenho a massa molar 171,33 gramas por mol. O volume 250 ml, 0,25 litros. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui nas unidades. Então, tipo aqui, ó, o grama aqui corta com o grama aqui, o mol menos 1 passa do denominador para o numerador com expoente positivo, então a concentração vai ficar em mol por litro. Vamos às contas. Importante usar parêntese aqui no denominador, senão vai dar confusão. Então vamos lá. 9,67, opa, deixa eu voltar aqui, 9,67 dividido por, abro parênteses, 171,33, opa, voltar aqui, 171,33 vezes 0,25, fecha parêntese, igual. Então aqui pelas minhas contas, se eu não tiver digitado nada, vai ser 0,226, podia ser, arredondando assim, 0,226 mol por litro. Então essa é a concentração do hidróxido de bário. Então vamos lá, o que ele está pedindo afinal? Deixa eu apagar isso aqui que não precisamos mais desse espaço. Voltando lá, então você tem uma amostra de 9,67 gramas de hidróxido de bário dissolvida e diluída até uma marca de 250 ml em um balão volumétrico. Foi dissolvida em água. Foram necessários 11,56 ml dessa solução para atingir o ponto estequiométrico para reagir com 25 ml da solução de ácido nítrico. Então vamos calcular aqui a molaridade da solução de ácido nítrico. Então você tem que ter assim a fórmula, né? Ó, a equação HNO3 mais BaOH2. Então você tem aqui um hidrogênio, 2 hidrogênios aqui, então você vai ter
NO3, 2, mais 2H2O. Então aqui vem o 2. Então você pode pensar assim, ó, C1, V1 igual C2, V2. Digamos que aqui no 1 seja o ácido. E aqui é a base. A base que é o hidróxido de bário. Então este 2 aqui vem para cá. E eu quero o que? A concentração do ácido. Então a concentração do ácido vai ser 2 vezes C2, V2 sobre V1, não é isso? Então, lá, 2 vezes a concentração da base, 0,226 mol por litro, vezes o volume da base. Aqui, ó, 11,56 ml. 11,56 ml. Aqui eu posso pôr em ml porque eu vou pôr em ml embaixo também, ó. O volume do ácido. O volume do ácido 25 ml. Então, ó, ml em cima com ml embaixo simplifica, né? Por parêntese aqui. Então a concentração aqui do ácido nítrico vai ficar, ó, aqui vou abrir parêntese, 2 vezes 0,226, opa, apareceu um 2 a mais, 6 vezes, deixa eu ver se estou pondo certo, 11,56, 11,56, fecha o parêntese, igual, dividido por 25. Será que eu fiz certas contas? Então a concentração do ácido deu 0,209. 0,209 mol por litro. Bom, esse é o A. No B aqui, ele quer saber a massa do ácido nítrico nessa solução. Então preciso de um espaço, como a gente não vai usar mais isso aqui, eu vou apagar para calcular a massa de ácido nítrico contida em 25 mililitros de uma solução 0,209 mol por litro. Então você tem assim, ó, concentração é massa sobre massa molar vezes volume. Ele quer a massa, então vai ser a concentração vezes massa molar vezes o volume. Logo, a massa fica a concentração 0,209 mol por litro. Se não me engano, a massa molar do HNO3 é 63 gramas por mol. E o volume que nós temos do ácido, 25 ml, ou seja, 0,025 litros. Unidades aqui, ó, litro, corta com litro a menos 1, mol menos 1 com mol. A massa é dada em gramas. Então vamos lá, calcular isso. Eu já estou com a concentração aqui. Então vezes 63, não 60, 63 vezes 0,025. 0,329. 0,329 gramas. Bom, vamos à próxima aqui, ao último exemplo, que eu também devo resolver da maneira simplificada. Aqui a primeira parte parece que tem uma diluição. Ó, suponha que 10 ml de uma solução 3 mol por litro de hidróxido de potássio foram transferidos para um balão volumétrico de 250 ml e diluídos até a marca. Então, ó, vamos primeiro calcular a solução. Você tem que calcular a concentração da solução de KOH. Então, aqui KOH. Trata-se de um problema de diluição. C1V1 igual C2V2. Quer dizer, a primeira parte aqui não. Então você tinha lá 10 ml de uma solução 3 molar, tá, solução concentrada, e você diluiu para 250 ml. Então eu vou colocar aqui, ó, C2 vai ser C1V1 sobre V2. Então C2, que é a concentração do hidróxido de sódio depois da diluição, vai ser a concentração inicial 3 molar, volume inicial 10,
dividido pelo volume final. 250. Então, ó, nós vamos ter aqui a concentração do KOH diluído. Nós vamos calcular agora. Então, eu vou ter lá 30 dividido por 250. Então, aqui é o 0,12. 0,12 mol por litro. Tá, espero que vocês estejam entendendo que essa primeira frase aqui trata-se de um problema de diluição, onde você pegou uma solução concentrada do hidróxido de sódio e a partir dela preparou uma solução de concentração menor. Vamos continuando aqui. Foram necessários 38,5 ml dessa solução diluída de hidróxido de sódio para atingir o ponto estequiométrico na titulação de 10 ml de ácido fosfórico. De acordo com a reação tem por aqui embaixo, que é a molaridade da solução de ácido fosfórico. Então você tem aqui, ó, veja só, a reação entre o hidróxido de sódio, não é potássio. A reação entre o hidróxido de potássio, KOH, mais o H3PO4, dando K3PO4 mais H2O. É um ácido com 3 hidrogênios, então tem 3 hidroxilas aqui. Forma 6 águas no total, né? Confere aí. Bom, 6 águas. Vamos ver se está certo isso ou são 3 águas? Não, são 3 águas nesse caso. Falha minha. 3 águas. Jóia. Vamos lá. Então, ele quer a concentração da solução ácida. Então, você tem aqui C1V1 igual C2V2. Digamos que esse lado aqui esquerdo diga respeito ao KOH. E o lado direito ao H3PO4. Ele quer a concentração do ácido. Então, você vai isolar aqui. C2 vai ser igual. Veja que é a mesma fórmula. Só que tem um detalhe assim, ó. Olha aqui, ó. Na frente do coeficiente aqui da base do hidroxódio é 3. Então eu vou pôr esse 3 aqui. É obrigação, tá? Senão vai dar problema. Então a concentração aqui vai ser C1V1 sobre 3V2. Então vamos fazer isso. Concentração da base 0,12 mol por litro. O volume que foi usado, 38,5 ml. Então, 38,5 ml. Aqui embaixo, 3 vezes o volume do ácido, 10 ml. Então, vamos achar a concentração do ácido. Simplifica isto com isto, né? Então, vamos direto aqui para a nossa calculadora. Então, você tem aqui 0,12 vezes 38,5, que isso é o numerador. E aqui no denominador você tem 3 vezes 10. Então, você divide por 30. Então, aqui deu 0,154 mol por litro. 0,154 mol por litro. Bom, essa é a concentração do ácido fosfórico. Agora ele quer saber a massa de ácido fosfórico presente nesses 10 ml. Ácido fosfórico, vamos calcular a massa molar disso aqui antes de tudo. Vamos abrir um parênteses aqui, ó. Você tem 3 hidrogênios, então 3. Mais fósforo. Qual a massa do fósforo? Fósforo é da família 5A. 30,97, vou pôr 31, tá? Então, mais 31 do fósforo, mais 4 vezes 16 do oxigênio. Então, aqui você vai ter a massa molar do ácido fosfórico. Então, vamos lá. 3 hidrogênios, mais 31 do fósforo, mais 4 vezes 16, 64, né? Igual 98. Então, a massa molar do ácido fosfórico é 98, né? Massa molar igual 98 gramas por mol.
Bom, ele quer a massa de ácido fosfórico contida em 10 ml da solução que tem essa concentração. Então você tem assim, concentração igual massa sobre massa molar vezes o volume. Então a massa vai ser concentração, a massa molar vezes o volume. Então a massa fica a concentração 0,154 mol por litro vezes massa molar 98 gramas por mol. E aqui eu preciso colocar o volume em litro, 0,010 litros. Simplificando as unidades, litro com litro é menos 1, mol menos 1 com mol, e a massa, obviamente, é dada em gramas. Então vamos lá. Eu tenho aqui a massa molar 98, né? Vezes o volume, 0,010, vezes a concentração, 0,154. Se eu não tiver digitado nada errado, a massa deu 0,151 gramas. 0,151 grama, ou 151 miligrama de ácido fosfórico nesse volume de 10 ml. Tem mais alguma aqui? Não. Bom, então por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido como se usa essa simplificação aqui, ó. C1 V1 igual C2 V2. Você entenda. Sim, um detalhe. Então, se você tiver, vamos lá, raciocinar. Se você tivesse, por exemplo, uma solução de hidróxido de cálcio, por exemplo, CaOH2 reagindo com ácido fosfórico, H3PO4. Então aqui o sal seria cadê aqui? Ca3PO4 2 mais 6H2O. Essa aqui sim, 6H2O. Então aqui eu teria 3, aqui eu teria 2. Então você tem C1 V1 igual C2 V2 para calcular volume e concentração, né, nessas titulações. Só que aí pensa aqui que aqui este lado diz respeito ao CaOH2 e esse lado ao H3PO4. Então você teria que pôr o 2 aqui e o 3 aqui. Bom, espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima. Bom, para complementar o que eu acabei de dizer, antes de me despedir, achei esse problema aqui, ó. Calcule o volume de solução de 2,5 mol por litro de ácido fosfórico necessário para reagir com 45 ml de uma solução 0,150 molar do hidróxido de sódio. Então isso aqui é hidróxido de magnésio. Então novamente, ó, você tem aqui C1 V1 igual C2 V2. Digamos que isso aqui diga respeito ao ácido, esse aqui a base. Então este 3 aqui vai na frente aqui desse lado e esse 2 vem para cá. Ele quer o que? A concentração do ácido, que é C1. Então C1 vai ser igual a 2 C2 V2 sobre 3 V1. 3 V1. E então vamos lá. 2 vezes cadê aqui a concentração da base, 0,150 vezes o volume, 45, sobre 3 vezes qual é o volume do ácido. Eu calcule o volume. Não, está pedindo o volume, tá? Desculpa aí. Deixa eu voltar aqui. Está pedindo o volume, não a concentração. Ele deu a concentração do ácido. Então, mas o raciocínio é o mesmo. E que é o volume do ácido. Então V1, né? Vai ser 2 C2 V2 sobre 3 C1. Agora sim. Então, 2 vezes a concentração da base, 0,150, vezes o volume, 45 ml, sobre 3 vezes a concentração do ácido, 2,5. Então, fazendo a conta, vamos lá. 2 vezes 150 dá 0,300, né? Vezes 45 igual. Divido por 3 vezes 2,5. Então vou abrir parênteses aqui para não dar confusão. 3 vezes 2,5. Podia fazer de cabeça, mas não fiz. Isso aqui então deu 1,8 ml. 1,8 ml. E agora sim, por hoje é só.